Explodiu o Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite! É isso mesmo que você ouviu. Explodiu uma sequência de decisões e declarações que mexem com Brasília, com a opinião pública e com a relação do país lá fora. Uma reviravolta atrás da outra. Fatos, versões, notas oficiais, entrevistas, reações, tudo chegando ao mesmo tempo. Estamos firme e forte para manter você, cidadão, muito bem informado. Olha só o que acaba de acontecer, em ordem, com calma e sem torcida. A Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre um pedido da Polícia Federal. A discussão envolvia medidas de vigilância e de monitoramento, seus limites, suas justificativas e o que de fato é necessário à luz da lei. O entendimento divulgado foi o de que existem instrumentos menos intrusivos que podem atender ao objetivo legal e que a adoção de medidas mais duras precisa ser tecnicamente demonstrada. O debate é sensível, envolve privacidade, segurança, garantias individuais e o princípio da proporcionalidade. Nada de grito, vamos aos pontos. Em paralelo, outro eixo movimentou o noticiário. Declarações em entrevistas, vídeos e redes sociais acenderam discussões sobre acusações, ilações e o dever de prova. Aqui vale lembrar, críticas e posicionamentos políticos existem, fazem parte do jogo democrático, mas alegações específicas exigem base documental, contexto e verificação. Quando uma fala associa alguém a condutas graves, a checagem vira requisito e o contraditório precisa ser ouvido. Esse é o padrão mínimo para um debate de qualidade, seja qual for o lado. E sim, as plataformas digitais amplificam tudo. Um corte de vídeo, um post impulsionado, um trecho fora de contexto e pronto, a conversa pública vira faísca. Por isso, informação com fonte, com data, com documento é o que sustenta o chão de qualquer análise. No tabuleiro externo, surgiram menções a possíveis respostas e contrarrespostas entre Brasil e Estados Unidos, a eterna tensão de tarifas, sanções, gestos simbólicos, sinais para plateias domésticas e para mercados. Diplomacia funciona em camadas, comunicados, bastidores, testes de força e muita leitura de cenário. Uma decisão precipitada pode custar caro para exportadores, para cadeias produtivas, para o consumidor que sente o preço na ponta. Daí a importância de negociar com calma, projetar impacto, calcular o efeito dominó e separar discurso para militância de política pública que toca a vida real de quem compra, vende, produz e trabalha. Também veio à tona o caminho das representações à PGR, procedimentos formais que pedem análise jurídica sobre fatos alegados contra figuras públicas, nacionais ou estrangeiras. Aqui o rito é conhecido. Recebe-se o pedido, avalia-se a admissibilidade, verifica-se se há elementos mínimos, escuta-se quem precisa ser ouvido e decide-se. É um processo, não um clipe de 30 segundos. Enquanto isso, na arena da comunicação, entrevistas renderam embates duros, perguntas incômodas, respostas assertivas e divergências sobre enquadramentos. Um lado diz é fato, o outro diz é interpretação. Para o público, vale a regra de ouro: procure a fonte primária, leia a íntegra, compare versões. É assim que se separa a opinião de evidência e se decide com autonomia. O dia foi cheio, teve manifestação de órgãos de controle, teve posicionamento de parlamentares, teve análise de especialistas, teve reação de influenciadores, teve editorial de veículos de imprensa com linhas diferentes. E, no meio do redemoinho, a mesma tarefa de sempre: organizar a cronologia, destrinchar o que é decisão, o que é pedido, o que é fala política, o que é hipótese e o que é só ruído. Antes de mergulharmos nos detalhes, deixa eu te lembrar de algo simples. Esse canal existe para informar com clareza. Se fizer sentido para você, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe com quem gosta de política bem explicada. É gratuito e ajuda o debate a ficar menos barulhento e mais útil. Antes de mergulharmos nos detalhes, deixa eu te lembrar de algo simples. Esse canal existe para informar com clareza. Se fizer sentido para você, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe com quem gosta de política bem explicada. É gratuito e ajuda o debate a ficar menos barulhento e mais útil. Seguimos. No tema das medidas cautelares, a discussão jurídica se concentra no binômio necessidade e adequação.
Quando se fala em monitoramento, seja ele digital, presencial, eletrônico, o parâmetro não é a vontade de A ou B, e sim o que a lei autoriza, o que a evidência justifica e o que o juiz fundamenta. É aqui que entram pareceres, notas técnicas, análises de risco, alternativas menos gravosas. O mesmo vale para pedidos de investigação. A porta de entrada é baixa, quase qualquer cidadão pode representar, mas o funil probatório é alto. E precisa ser. Estado de Direito se mede quando a temperatura política sobe e as garantias processuais continuam de pé. Nas redes, vídeos e respostas firmes ganharam tração. Há quem veja firmeza, há quem veja exagero. Há quem identifique inconsistências, há quem enxergue coerência. Para não cair na armadilha do vale o que eu penso, anote 3 dicas práticas. Primeiro, compare trechos com a fala original. Segundo, verifique data e contexto. Terceiro, olhe o que foi respondido depois. Linha do tempo é antídoto contra desinformação. E sim, isso vale para todo mundo: esquerda, direita, centro, governo, oposição, imprensa, influenciadores. No fronte internacional, quando surgem rumores de sanções, retaliações ou travas de vistos, o alerta acende. Essas medidas têm protocolo, exigem base legal específica, costumam passar por departamentos e por filtros técnicos. São instrumentos pesados, com efeitos diplomáticos e econômicos, não se disparam no impulso. Por isso, é prudente esperar as comunicações oficiais, acompanhar o que de fato é anunciado e observar como os dois lados modulam o discurso. Política externa é maratona, não sprint. Voltando ao Congresso e ao Judiciário, o noticiário juntou decisões, falas e reações. De um lado, pedidos pedem cautela, provas, rito. De outro, críticas apontam supostos excessos, seletividade, inconsistências. O denominador comum e o que interessa de verdade é: qual é o fato? Qual é a base? Qual é o efeito prático? Quem decide? Com qual competência? Em qual prazo? Quando essas perguntas são respondidas, a poeira baixa e a gente enxerga melhor.